Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar agora aqui um quadro novo do podcast Condomínios Brasil. Estamos aqui com Newton, Gilberto e Everaldo, grandes parceiros, inclusive o pessoal da Assistente que são patrocinadores do podcast. Os convidei para fazer parte desse primeiro episódio do quadro Café Condomínio. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a importância da Assistente, que são aí grandes parceiros nossos, para o mercado dos condomínios, né? Então, nada melhor do que dois caras aí com vasta experiência na parte de engenharia e nada melhor também do que um síndico para compor, esse quadro novo que a gente vai fazer hoje para, como sempre, manter o conceito do podcast, que é subir a régua de profissionalização do nosso mercado, e trazer informação relevante e gratuita para vocês do universo condominial. Então, sem mais delongas, eu vou começar apresentando cada um dos parceiros que aqui estão para facilitar esse assunto. Newton, parceiro, sócio da Assistente. Everaldo, síndico profissional, grande parceiro também, desde 2021, e a gente está caminhando junto, né, Everaldo? E Gilberto também, sócio, parceiro da Assistente. E estamos aqui para facilitar esse assunto. Se houverem dúvidas, vocês podem comentar, podem mandar aí em direct. Não esqueçam de se inscrever, curtir aí para que ajudem ao podcast a alcançar um pouco mais de engajamento, para que a gente possa caminhar juntos e subir a régua de profissionalização do nosso mercado. Então vamos começar aqui sem mais delongas. Vou jogar aqui para o Gilberto e para o Newton, aí vocês ficam à vontade, tá? Eu quero entender primeiro, para que a gente possa apresentar um pouco do que a Assistente traz para o mercado condominial, o que é que trouxe a Assistente para o mercado de condomínios? Porque pelo que eu entendi, o Newton e o Gilberto, eles vêm da indústria, vêm da incorporação. Então, quero entender qual que é a oportunidade que vocês encontraram nesse universo condominial. Bom, a oportunidade apareceu, ela vem da falta de profissionalismo que a gente encontrou nos grandes projetos de condomínio. Então, a gente tem verificado isso há bastante tempo, que os condomínios eles são geridos, são gerenciados por pessoas que elas têm pouca ou talvez nenhuma qualificação para gerenciar um contrato de condomínio. Quando você está à frente de um condomínio, você está à frente de um imóvel que abriga 80, 100, 300 pessoas que a gente viu ontem. Então, isso é um valor absurdo. Então, se você não tiver o mínimo de capacidade ou de conhecimento ou de vontade de buscar isso, você acaba à mercê de uma série de profissionais ruins que acabam levando as pessoas que estão à frente a prejuízos muito grandes. Então, eu penso que essa oportunidade apareceu que a gente trabalha de uma forma mais profissional, trazendo a nossa bagagem de indústria, de incorporação, para dentro de manutenção de condomínio. Então, essa é uma visão que a gente enxergou, um espaço que estava aberto. Perfeito. Quer colaborar também? Tá, legal. Fala do Gilberto, eu complemento na condição de que, até por a gente ter passado pelo mercado de incorporação, a gente sentia que o passar de bastão era só simplesmente de unidades privativas, Então, a incorporadora entrega a unidade privativa e a gestão do empreendimento, na condição de perpetuação da vida útil do imóvel, do patrimônio imobiliário, ficava à mercê, Então a construtora faz todo aquele trabalho, desenvolve o projeto, executa a obra com zelo, com qualidade, entrega para uma gestão e a gestão não dá continuidade. Não dá continuidade observando as normas técnicas, não dá continuidade observando os requisitos de contratações, seja com uma manutenção corretiva, preventiva ou até preditiva, e a gente percebeu que esse mercado tinha um espaço fantástico e a gente acabou nos profissionalizando também para estar aí ofertando essa opção aí para esse mercado gigantesco que é de condomínio. E só para aproveitar o comentário de vocês, acredito que é pertinente a gente deixar claro que às vezes a falta de capacidade do gestor não é para gerir o condomínio em si, às vezes é um bom gestor administrativo, financeiro, mas o que a gente está falando hoje é do estrutural. Tá? Então, o ponto que a gente vai tocar hoje é estrutural. E o que eles falam, quando às vezes falta um pouquinho de profissionalização,
vou pegar leve, falar um pouquinho, né? No mercado condominial, é que às vezes os gestores escolhem o barato que acaba saindo caro. Então vamos deixar claro isso para que vocês entendam aqui a fluidez da nossa conversa. E o mais importante, eu acho que da mesa, nesse sentido, da ótica do gestor condominial para com o serviço de vocês, para com qualquer serviço, né, que tenha relação com condomínios, quero apresentar aqui o nosso amigo Everaldo para que ele possa falar um pouquinho para o pessoal justamente como e por que você conheceu, primeiro, o serviço da assistente, segundo, assistente. Né? Como é que aconteceu isso, Everaldo? Pode explicar para a gente? Boa tarde, colegas, Walter, Nilton, Gilberto e a todos que nos acompanham. Eu sou síndico há 7 anos e, como tudo na vida, há um ponto de partida. Então, eu parti para a sindicatura sem ter uma experiência anterior nesse segmento. Não existe uma formação de síndico, né? A pessoa carrega consigo uma experiência de outra profissão. No meu caso, da advocacia. Então, pelo senso de responsabilidade que tenho da advocacia, quando me vi síndico, me vi tendo que fazer o meu melhor possível em relação às responsabilidades do cargo. E aí parei para refletir o que era de minha competência e o que não era de minha competência. Naturalmente não é de minha competência, e aí faço gancho com a fala, né, de profissionalismo na gestão, porque de fato não é minha competência ser engenheiro, eu ser arquiteto, eu ser eletricista, porque eu não tenho essa bagagem comigo. E nesse aspecto, a decisão que eu vi para sim fazer o que me compete, que é gerir com responsabilidade, foi buscar um apoio técnico. E comecei a buscar apoios técnicos da base. Primeiro foi em busca de uma parceria de administração. E a partir da parceria com uma boa administração, consegui alcançar outros colaboradores, né? Então, eletricista, manutenções de bomba, mas eu percebi que muito se fala nessas manutenções de serviços do dia a dia e pouco se fala na manutenção da estrutura do prédio. Razão pela qual busquei também, por meio da administradora, me indicasse alguém que me desse um apoio técnico naquilo que eu não sou capaz de fazer, que é gerir a estrutura física do prédio. Engenharia. E foi aí que conheci esse stand. Com a oportunidade de casar nesse momento, a minha vontade de fazer o que me compete, gerir responsavelmente, com a vontade deles de mudar o sistema do amador para o profissional. E começamos a nos relacionar profissionalmente dentro desse empreendimento, cujo qual sou síndico ainda, né? Estou lá há 7 anos. Primeiro e único síndico, né? Com todos os sabores. E com o apoio da assistente, dos 7 anos que estou lá, a consultora está lá há 7 anos. Exercendo o papel dela no corretivo, dentro de garantias, e especialmente a grande importância que eu vejo no papel até da assessoria, para esse resultado que eu tenho, é o equilíbrio. Né? Tem muitos engenheiros, sem demérito às suas origens, né? Suas estradas, mas engenheiros que vivenciaram, como esses 2 profissionais vivenciaram. Criação de estrutura, que é a expertise do Gilberto, com a incorporação que é a expertise do Nilton. A gente consegue tramitar de uma forma muito equilibrada para o consultor. E isso permite, que eu sempre defendo, o dela é dela, o meu é meu, na dúvida a gente sempre negocia. Construir isso, ia até para elogiar as empresas, construir isso para citar, construir isso com a Barbosa Barros. Estou buscando construir isso com a Apple agora, que também estou no condomínio deles, tenho conseguido. E eu acho que esse movimento de sinergia entre um síndico que quer fazer o melhor, após uma consultora que, né, já produziu aquilo que entende melhor, com uma equipe de assessoria que também quer o melhor para o mercado, isso só gera crescimento. E aí, né, fazendo o gancho, tendo a administradora lubrificando toda essa engrenagem, a situação tende a gerar uma melhoria do mercado.
E essa é a minha visão que a gente vem buscando implementar no dia a dia. Para colaborar também com o teu raciocínio, eu acho importante a gente ressaltar a importância do profissional qualificado para a valorização do patrimônio. A gente está falando aqui de um patrimônio, não é de um apartamento que vale 500 mil, é um condomínio que vale 10 milhões, 20 milhões, 50, 100 milhões. Né? Então, é diferente você esperar sempre pela hora de algo quebrar para corrigir. E aí a gente também vai passear por esse assunto aqui. Né? Então, já que eu já mencionei isso, vamos começar a falar de classificação das manutenções. Vamos deixar aqui eles falarem, Everaldo, para ensinar, né? Para facilitar para a gente. Inclusive, esse conteúdo é para você que é leigo. Tá? Esse conteúdo não é para especialista, não. Então, se alguém falar aqui uma palavra que você não entende, me avisa que eu puxo a orelha deles. Então, gente, sem dificuldade para leigos, como que funciona a classificação das manutenções? Preditiva, preventiva e corretiva. Vocês podem dar um briefing para o pessoal entender melhor antes da gente pular para o próximo ponto? Bacana. Eu vou falando na linguagem mais fácil para todos entenderem. A corretiva é aquela, eu até brinco, que é correlativa, né? Ou seja, sai na correria para poder resolver. Quando você pega uma manutenção corretiva, você muitas vezes tem que apagar incêndio. E o apagar incêndio, não por demérito do mercado, mas o mercado precisa, obviamente, apagar incêndio em determinadas circunstâncias, contrata o que tiver mais disponível. Na hora que tiver o problema, se contrata o que está ali à disposição. Nem sempre é o melhor profissional para tomar a decisão ou para auxiliar na correção. Então, a gente comenta que a gente busca uma mudança de paradigma, é o nosso esforço como se estende, que é, obviamente, fazer a transição da corretiva para a preventiva. Poxa, mas vai quebrar. Tá, mas antes de quebrar, há a possibilidade de pensar em planejar para que o erro ou a correção não aconteça, o quebrar não ocorra. Então, a gente hoje batalha muito nessa mudança de paradigma com os nossos clientes e até internamente dentro da empresa. Constantemente a gente faz autoanálises para a gente entender o que é o melhor caminho da condição de mudar do corretivo para o preventivo. Então, como eu comentei anteriormente, a gente recebe de uma consultora a unidade privativa, mas também recebe as áreas comuns. E as áreas comuns, hoje até por obrigação normativa, precisa vir acompanhada de um plano de manutenção. O manual de uso, operação e manutenção, que é normativo também, apresenta ali um plano de manutenção. E o plano de manutenção precisa ser planejado. Por isso o nome e executado. De plano. Né? Então, o planejamento, quando você começa a fazer isso, você economiza na corretiva. Ou seja, as corretivas vão sendo anuladas e o seu patrimônio valorizado numa condição de investimento muito menor do que simplesmente correr para resolver o problema que aconteceu ali numa situação de corretiva. Entendeu? Eu posso dizer que para o síndico que pega um manual de garantia, tem 10, 15, 20 folhas conforme a administradora ou prédio entrega, melhor dizendo, a construtora. Quando você pega esse manual, você vê lá uma enxurrada de informações sem direcionamento algum do como fazer. Só tem os prazos que devem ser feitos. Então você se vê na situação que eu vivi quando fui ao mercado. Como fazer essas manutenções? Eu não posso perder garantia. Se eu tiver que perder, que seja da menor forma possível, mas as principais, estrutura, elétrica, hidráulica, não posso perder. E foi quando a gente foi para a Assembleia e apresentou a necessidade de ter uma assessoria como assistente. E conseguimos, graças a Deus, esse apoio. Quero levantar 2 pontos, até para o Gilberto, se quiser complementar o que o Newton falou, né? Mas eu quero levantar 2 pontos. Ponto 1, tá? Síndico, gestores, condôminos. Mais importante ainda, condôminos, entendam. Quando a construtora entrega o seu empreendimento, não tem 5 anos de garantia de tudo. É importante a gente falar isso? Sim, com certeza. Importantíssimo, gente. Ó, não é. Cada serviço tem uma garantia. Então, assim, vocês precisam ter a preocupação
né? E é o segundo ponto que eu levantei, que eu anotei, de ter sempre uma equipe qualificada, uma equipe profissional, uma equipe que tenha know-how e experiência naquele âmbito. Por exemplo, todo condomínio tem um administrador. Todo condomínio, a maioria tem um jurídico. Todo condomínio se preocupa, se puder, tiver uma condição financeira melhor, em terceirizar a mão de obra. Vocês concordam comigo que esses pontos são profissionais capacitados que estão ali para fazer assim, síndico, teu trabalho é convivência com a comunidade, regras e fluidez no dia a dia. Isso aqui é comigo porque eu sou profissional. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Por que os condomínios não têm a cultura de contratar uma empresa especialista na parte técnica e estrutural? Porque só olha custo. Só vê o valor. Exatamente, só vê o custo. Mas é um investimento imensurável. Porque aqui a gente está falando, se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir. Não vou falar a manutenção, mas eu já vi manutenção, vou falar de fachada, pronto. Já vi manutenção de fachada que para corrigir era 30 milzinho ali. Para corrigir não, perdão, para prevenir. 30 milzinho gastava, fazia a preventiva. Não preveniu, esperou quebrar R$500 mil. É mais ou menos isso, né? Então a gente está falando de 30 mil que pulou para R$500 mil porque passou de preventiva para corretiva. Então é bom a gente deixar isso claro, né? Eu acho que isso tem que passar. Desculpa, porque eu acho que era até. Mas não pode falar e depois passa para o Gilberto. Mas eu vejo assim, grande falha da mentalidade do condomínio é entender que é partes em tudo. A pessoa só entra na parte, ela esquece de tudo. Então, assim, quando a pessoa vai morar em condomínio, ela se esquece da manutenção preditiva porque o apartamento dela tem dia. Ela se esquece que para chegar água na casa dela tem que ter uma água que vem da rua, que é coletiva e etc. E a bem da verdade, isso não é uma situação ruim por si só, todo mundo pensa no seu próprio custo, mas não pensa no custo de médio e longo prazo, que é como você está falando. Eu não quero pagar 30 mil de taxa extra, porque, nossa senhora, 30 mil de taxa extra para um apartamento de 3 unidades é 3 mil. Lascou, eu não quero pagar 3 mil. Não pago. Mas aí esse 3 mil vai virar R$1 milhão, eu vou pagar 300 mil. Exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, se vai ser taxa extra de qualquer modo, que seja menor, que seja preventivo, que seja coletivo. Isso que eu aprendi, né, assim, no dia a dia, ainda mais com o apoio da assistente. E essa cultura também de você... As coisas vão evoluindo, né? Então, hoje não tem mais aquele caderninho, tem um caderno lá, você escreve a reclamação. Não tem. Então, profissionalizou demais. Tanto para a administração de condomínio, as administradoras com mais, exige-se mais um perfil profissional. As pessoas, os síndicos, agora você tem os síndicos profissionais, você tem, então todo mundo está crescendo. E a engenharia, eu não sei o porquê, o motivo, acho que o custo dela fica muito... Eu acho que é mais essa nomenclatura que você usou. É o entendimento que é um custo e não um investimento. Exatamente. As pessoas enxergam que não, é manutenção, eu vou chamar um pedreiro, eu vou chamar não sei quem, eu vou resolver... O Zé da esquina que faz tudo. Eu vou dar um exemplo real. O zelador... Posso dar um exemplo real? Só para não ter ideia. Porque o zelador, ele é o inimigo disso. Porque ele é muito bom, ele precisa dele. Vários condomínios que a gente trabalha, ele é fundamental, só que ele tem que ser dirigido, ele tem que ser direcionado. Ele sozinho, por si só, ele tem a limitação dele. Então, é importante que as pessoas entendam que... e tem um histórico disso também. Você não tem... eu tenho a administradora A, B, C, as três fazem a mesma coisa. Não, mas peraí, tem a D, que ela é diferente. Que ela é positiva, que ela tá, eu ligo, o cara tá aqui, resolve e tal, aí começa a diferenciar, aí as A, B e C começa a correr atrás. Mas ainda tem aquele que apresenta uma proposta de R$1.500. Tem. Aí você, mas como que ele vai fazer isso por R$1.500? Não paga nem a nota fiscal que ele tira, não paga a gasolina do carro que ele andar para lá. Vivenciei isso essa semana. Era a bola que eu ia levantar, era essa. Então, assim, a gente precisa que tudo suba. O profissional que está coordenando, que está gerindo o condomínio, ele está capacitando. As administradoras, elas têm que se capacitar. A parte jurídica tem que se capacitar no que
um pacote de informações, é um pacote de leis, pacote de obrigações, tem que se capacitar. E corpo técnico também. Não adianta achar que o Zezinho, o pedreiro, o engenheiro que passa aqui uma vez por dia e olha e vai embora, não resolve, não fica por aí. E assim, eu vou levantar a bola para tu, Everaldo, agora, que tu até começou a falar. Preço versus entrega. Tá? Então, você que é condomínio, está vendo o que está acontecendo ali, a gestão do seu condomínio pode ter a melhor das intenções. Não, vou escolher aqui o mais baratinho. Todo mundo está cobrando 6 mil, o cara vem com 2 mil, com 3 mil que seja. Se está aqui e o cara está cobrando aqui, não vai ser a mesma entrega. Via de regra geral. Estou falando, estou generalizando. Mas entendamos que a maioria, 99%, que derruba o preço do mercado dessa maneira de 50%, 40%, 60%, não vai te entregar o que profissionais sérios, que têm experiência, que têm know-how, vão te entregar. Então é algo que eu quero deixar um adendo muito importante, tá? Preço e qualidade, às vezes, são inversamente proporcionais. É bom que vocês se atentem a isso. E aí eu queria que tu compartilhasse, já que tu falou que vivenciou isso, se você puder, lógico, para que a gente possa entender isso da realidade, não tipo, o Walter está dizendo aqui com o pessoal algo fantasioso. Tá, pois vamos trazer para a realidade. Qual foi a vivência que tu teve, Veraldo, para compartilhar? Fazer 2 momentos aqui. Eu ia dar um exemplo real, quando ele estava falando do custo, né? Ou do valor de se ter uma assessoria. Eu assumi há não muito tempo um condomínio que hoje gasta com locação de andaime 13 mil reais. E prevê para pagamento de uma assessoria de engenharia 6 mil reais. Então, olha o custo de um equipamento que não vai gerar valor para o condomínio. Ele evita um custo maior que um dano, uma morte, etc. Mas não gera valores para o condomínio, enquanto que a assessoria gera valor ao condomínio. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu vivenciei ontem, além de morador, síndico, advogado, eu também sou conselheiro de alguns prédios. E concorri nesse prédio, concorri para síndico, fui derrotado e falei, pai, eu quero seguir apoiando a gestão, a visão do sistema melhorar, né? E estou lá como conselheiro, fizemos uma reunião ontem e o síndico apresentou uma visão que a gente está defendendo aqui, de ter uma assessoria, mas ele me apresentou 3 propostas, na variação de 2.000 a 3.500, e eu falei, nem olhei o nome, eu falei, não entrega, não tem como entregar. E por uma questão prática, que eu falei para o síndico, na assembleia em que concorremos, as pessoas presentes fizeram uma pergunta lógica para a gente. Quantos condomínios a gente tinha, quanto tempo era dedicado para cada condomínio. Se a gente tem, como no caso a pessoa tem, 5 condomínios, 2 horas por dia, como ele entrega a qualidade? É a mesma percepção. Como que uma pessoa, para ter uma renda básica hoje, classe média, 10 mil reais, cobrando 2 mil para fazer uma assessoria, ele precisa de 5 condomínios. Se ele entregar 2 horas por dia, ele não entrega qualidade de gestão. Só para explicar para o pessoal entender, por que ele não entrega? Porque é um escopo que ele vai precisar se doar muito para cada condomínio. A doação é não presencial apenas, mas de computador, de brainstorm. O tempo dedicado ao condomínio é muito maior do que 2 horas. Né? Então, no que o colega me fez essa consulta, né, junto aos demais conselheiros, sobre a contratação, e me apresentou os orçamentos, eu não conheço nenhum dos 3, mas sugiro que busque outras opções. Porque não tem condições, é um prédio, não vou falar quantos andares, porque é o único do estado. Sim. Mas é um prédio gigante, mais de 300 unidades. Como? Meu cliente. De fato faz um trabalho maravilhoso. E você tem, então você sabe. Sim. O Walter, né, é da administradora e da LMO, mão de obra. É a mesma coisa, entregar para um condomínio daquele pote para um condomínio de 10 andares. Então a conta não fecha. Daí a necessidade de você ter uma assessoria que eventualmente cobra mais, mas vai entregar o que efetivamente é necessário. Preço e valor.
Exatamente. Então, esses parâmetros que eu queria trazer para 5 dias ontem. E eu costumo dizer também, para colaborar também, né, que a parte técnica, inclusive eu acho que lá no Ceará está um pouquinho mais avançado que no Espírito Santo, a consciência. Porque eu acho que o que falta para os gestores aqui é trazer a consciência de que não é um custo, é um investimento. Mas é muito bonito falar, né? Explica. Tá, um custo é quando tu vai gastar e não vai ter um retorno, é um custo. Né? É o caro. O investimento é um bem pago. Investimento é quando tu tá... Resumindo em miúdos, o corpo técnico que cuida do condomínio mensalmente é o médico, é o plano de saúde do condomínio. É o que eu costumo falar para os meus síndicos, indicando que eles têm, né? Jurídica, administração, terceirização e corpo técnico. É o quadripé condominial que eu falo. Né? Então, eu quero trazer esse brainstorm que a gente está levantando aqui, né? Que você gestor, você condomínio, principalmente condomínio, né? Você tem que entender que existem coisas que vale a pena aumentar R$50 de taxa. Porque está aumentando R$50 de taxa ordinária aqui. Só que se tu não conseguir prevenir, aí vai aumentar uma taxa extra de, sei lá, R$300 por 18 meses. E é uma coisa, enfim, que não faz sentido, porque quem paga a taxa ordinária? Proprietário e inquilino. Quem paga a taxa extraordinária? Proprietário. Então por que não é ordinarizado o custo? Exatamente. Porque você aluga o seu imóvel, você compra o imóvel para investir, aluga o seu imóvel para fazer renda, e você dilui essa renda no seu custo extra. E está depreciando. Então, e está depreciando essa é a conta mais importante. Você está perdendo dinheiro, você está depreciando. Se você não toma conta, nós estouramos no champanhe ontem, assinamos um contrato com um prédio um condomínio que vai fazer uma diferença. Que é meu cliente também lá. Ele tem o valor da obra que nós vamos gerenciar a partir de, não vamos falar ainda não, mas é março, abril, está para cima de 10 milhões. Você imagina o tanto que esse apartamento vai valorizar. Não precisava chegar a 10 milhões essa conta. Se tivesse feito as manutenções corretamente, era muito menor. Está valorizando também. Mas vai valorizar absurdamente. Né? Então, o valor do dinheiro que ele vai pagar em taxa extra, ele está, na verdade, ele está investindo na venda do apartamento dele, se um dia ele quiser vender. O legal disso aí que o Gilberto está colocando, que assim, precisa separar, né? A manutenção, obviamente, ela precisa estar no preventivo. Mas um empreendimento que passa muitos anos, como esse, que já tem praticamente 20 e poucos anos, ele já precisa se modernizar. Então, as manutenções precisavam ter sido ocorridas, né, regularmente, mas tá bom, agora vamos fazer uma melhoria. Aí, a partir do momento da melhoria, precisa entrar num ciclo de manutenção preventiva. E eu sempre falo, como o Everaldo colocou, que tem que deixar na condição ordinária aquilo que é preservação do patrimônio, independente de se vai ficar num fundo de obra ou num fundo de reserva. Os novos empreendimentos, até de clientes do Alto também, já vem estabelecendo fundo de reserva e fundo de manutenção. Deixando claramente essa distinção. Isso é muito bom. E vamos levantar isso, tá? A gente sempre tenta, só que muitas das vezes o pessoal derruba porque pensa que é custo. Aí depois que vai entender, mas pode continuar. Não, e fechando, a gente gosta, a gente comenta, e até está errado, porque a gente não faz propaganda, né? A gente precisa começar a pegar consultoria também, do marketing, né? Para que a gente faça propaganda daquilo que a gente entrega, e a gente tem muito orgulho da entrega que a gente faz, mas o que é legal é, talvez até fazer um cliente oculto, né? Por exemplo, chegar num condomínio que a gente presta serviço e ver um corretor trazendo uma família para ver o empreendimento e o corretor falando das melhorias ou do cuidado que o condomínio está tendo ali, sem nem ele saber quem é que está cuidando. Mas eu já tive a oportunidade de ouvir isso de um corretor, né? O corretor falando, olha, de condomínio bem cuidado, né? Você está vendo aqui. E aí a gente tem uma satisfação, porque não é só a questão também de nós estarmos ali presentes, trazendo mão de obra qualificada, trazendo a gestão
do olhar patrimonial, passa também pela conservação, pela limpeza, pela mão de obra ali, porque às vezes o uso de um material, de um produto de limpeza, que pode gerar até uma contaminação ou uma agressividade, né, num produto ali, num empreendimento, né, num revestimento, numa estrutura, cara, a gente debate isso constantemente. Para quê? Para que tenha a valorização, tenha a boa limpeza, tenha a boa conservação e tenha a boa manutenção. Aí o corretor chega no condomínio falando bem do condomínio para quem quer comprar, e é um feedback para a gente. A gente costuma dizer que o nosso showroom são os nossos clientes. A gente tem esse orgulho de falar. A gente precisa começar a colocar, obviamente, na internet, nos Instagrams, né? O nome disso é prova social, vocês precisam mesmo usar mais isso. Exatamente. Mas a gente tem orgulho também de dizer que o nosso showroom está lá no cliente. Isso é bacana. Bacana. Eu queria só, para finalizar, né, que eu acho que a gente já está naquele tempo que a gente comprou, queria que a gente fizesse uma breve comparação, até desse último cliente que, se Deus quiser, começa em março, que é mais ou menos mensurado em meio milhão, ou em 10 milhões, perdão. E aí eu pergunto para vocês, se o condomínio tem 20 anos, gente, não é um número exato, tá? Só quero trazer aqui algo tangível para que vocês entendam a real importância em números, tá? Esse condomínio de 20 anos, que tá para fazer aí esse movimento de quase 10 milhões. Se há 10 anos atrás ele tivesse se preocupado e iniciado esse trabalho, seja ok, tiver algum resquício de corretivo já há 10 anos atrás, mas pensando o que é que a gente poderia melhorar, o que é que vocês acham que isso aí cairia mais ou menos se 10 anos atrás esse edifício tivesse se preocupado com a assistência de vocês? Pode chutar ou você chuta? Pode ter um número. É mensurar. Fiquem Porque tranquilos assim, quanto a isso. vamos pensar em 10 anos antes. Se ele tivesse começado uma manutenção há 10 anos atrás, hoje, ele chegaria numa conta de 700, 1 milhão de reais. Por aí. 10 vezes menos do que ele vai gastar. Não é a menos, é o total que você diz. Não. 10%. 10%. Então, se esse condomínio em questão, menos. se esse condomínio em questão tivesse buscado profissionais de verdade, não aventureiros, né, que cuidassem do condomínio, como é o serviço de assistente que ela oferece para o universo condominial, há 10 anos atrás, esse condomínio estaria investindo 10% mais ou menos, pode ser 2 milhões, pode ser 3 milhões, ok. Vamos botar que seja realmente isso aí, 10%. Então, eu acho que esse final aqui deixa uma mensagem forte para você que é gestor, para você que é síndico, conselheiro, para você que é morador principalmente. Será que a tua taxa condominial não merecia ter um espaço para esse tipo de cuidado? Acho que fica aí a dúvida, né? Então, gente, sou o Walter Lima, mais uma vez aqui no podcast Condomínios Brasil. Dessa vez, café condomínio com essas feras. E até a próxima.